Bom, boa tarde todos, todas, todes. A gente vai dar início à nossa próxima Quartas da Antropologia. E a nossa convidada hoje é a professora Suzana Durão. A Suzana Durão teve graduação e mestrado na Universidade Nova de Lisboa e doutorado no Instituto Universitário de Lisboa. O pós-doutorado ela realizou no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, num trânsito Portugal-Brasil, já de muita longa data. Ela, antes de ser professora aqui na Unicamp, ela foi pesquisadora contratada do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa e ingressou como professora do Departamento de Antropologia da Unicamp em 2013, né, Su? Há 10 anos vai fazer esse ano. Os seus temas de pesquisa e interesse são relacionados a trabalho, organizações, cidade, violência, polícia, policiamento, segurança pública, segurança privada, desigualdade, gênero e racismo. A Suzana tem um trabalho importante aqui na Unicamp hoje. Ela é coordenadora da Secretaria de Vivência do Camp. Talvez, não sei se você vai falar um pouco desse trabalho, mas reconhecer a importância dele, né, e a importância de ter uma professora do PPGAS e do IFISH ocupando esse cargo. E ela é a nossa mais recente professora livre docente do departamento. Ela acabou de defender a tese dela em dezembro de 2022, né? Foi no final do ano, e ela vai apresentar aqui, né, então, a pesquisa que resultou nessa tese de livre docência. Com muita alegria que a gente está aqui, que eu passo a palavra. Além de tudo, a Suzana é minha amiga, e eu, enfim, sempre fico muito feliz na companhia dela. Bom, boa tarde. Obrigada por todos e todas e todos estarem aqui e despenderem do vosso tempo para ouvir esses temas espinhosos, né? Quero muito agradecer à Daniel por ter lembrado de fazer essa apresentação e queria também agradecer aos meus orientantes e orientandas do GAPS, né, e do Grupo de Antropologia do Policiamento e da Segurança, que a gente vem animando e criando massa crítica sobre esses temas, né? Bom, eu não sei o que é que está aqui. Espera aí, vai fechar aqui. Em 1969, no ano em que eu própria vim ao mundo, o antropólogo Gilberto Velho e o sociólogo Machado da Silva, eles se perguntavam sobre o que caracterizaria melhor a antropologia urbana, se uma antropologia da ou na cidade. Esta questão ela nunca ficou completamente resolvida, né? E vários de nós, desde então, se perguntam, né, que unidades empíricas eleger para estudar a cidade, que nunca se alcança em toda a sua totalidade, como a fluidez da vida social urbana, como tornar isso objeto de estudo, né? Com base nas tradições influentes da disciplina, a Escola de Chicago, a Escola Inglesa de Manchester, os africanistas de Livingstone Institute, o Michel Agier, que é um antropólogo urbano, ele reforçou a pertinência do estudo de regiões morais, análises de situação, redes de relações, indivíduos e a cidade em si mesma como saberes urbanos da antropologia. No Brasil, as contribuições notórias fizeram avançar este campo de estudos. São exemplos pesquisas sobre migrações rurais urbanas, sobre movimentos sociais também, Dionísio Duran, Ruth Cardoso, os textos sobre gerações e classes médias cariocas do Gilberto Velho, a criação de categorias espaciais como os pedaços e as manchas do José Guilherme Magnani, entre tantos outros que a gente não pode aqui nomear, né? Mas é consenso que não se deve essencializar a cidade e nem as relações sociais. Por isso, tem sido inevitável incluir na disciplina o estudo da construção dos Estados e das democracias, além das dinâmicas económicas e mercantis que sustentam a desigualdade das e nas cidades. São vários os temas contemporâneos que se abrem a nós. Nesta palestra, por exemplo, eu afirmo que a segurança é um fenómeno intrínseco e constitutivo das cidades contemporâneas, especialmente das brasileiras.
Mostrarei como se ergue e mantém um certo tipo de segurança patrimonial nas cidades do Estado de São Paulo. Na verdade, tendo em conta que estas não escapam à história global, à tendência de privatização desde os anos 70 que tem ocorrido no mundo, né? Mas elas têm também características particulares e se organizam com certas singularidades regionais que as pesquisas podem dar conta, né? E que nós temos vindo a pensar, eu e outras colegas, como uma segurança como hospitalidade. Comecei por me interessar por esses temas, primeiro com um projeto que se chamava Policiamentos e Imaginários Urbanos, Novos Formatos da Segurança nas cidades do Sul. Depois trabalhámos sobre o mapeamento da segurança privada no Brasil e também, mais recentemente, sobre sindicatos de polícia, transformações democráticas e justiça social, com colegas do Canadá. É importante lembrar que, como disse a Taniel, né, ser coordenadora de uma Secretaria de Vivência nos Campi com um modelo novo de governança para a segurança universitária e a gestão de contratos complexos e grandes de portaria, vigilância e monitoramento eletrónico com mais de 600 trabalhadores, né, tem-me ajudado muito a aprofundar estes temas, né, que são teóricos, mas que também vêm da prática, como é a antropologia, né. Uma palavra sobre o trabalho de campo é importante dar-vos, tá? Entrei neste mundo solicitando ao Sindicato dos Empresários de Segurança Privada de São Paulo, SESVESP, para acompanhar os treinamentos curtos para vigilantes e supervisores em 2016. Posteriormente, eu fiz o curso integral de vigilante patrimonial durante 30 dias, 200 horas numa escola especializada. Realizei um censo de cerca de 30 condomínios em Campinas, até conseguir autorização para passar mais de 6 meses de campo com as minhas alunas, nas portarias de 3 delas. Fiz pesquisas em um grande shopping da cidade de São Paulo e acompanhei o dia-a-dia de vigilantes de uma multinacional sediada no Brasil, as suas conexões políticas também e a gestão operacional em São Paulo e Osasco. E tenho feito dezenas de entrevistas e acompanhado algumas trajetórias mais selecionadas de porteiros, vigilantes, supervisores e gestores privados e também empresas do Estado e pessoas que algumas dessas pessoas se tornaram amigas ao longo da pesquisa, né? Bom, voltando ao tema que nos traz aqui, defendo que a segurança como hospitalidade é determinante para viver as cidades paulistas. Esta é uma modalidade de proteção criada para espaços elitizados e de classes médias, confundindo controlo e cuidado. Ela se baseia na urbanidade e nos aparatos sociotécnicos que canalizam o modo de funcionamento da vida social e classificam quem é objeto e sujeito de proteção, de vigilância e de suspeita. São, portanto, espaços de proteção de classe e de branquitude. Este tipo de segurança é valorizado e pressupõe que certos lugares protegidos se distinguem do espaço público aberto, considerado violento e desgovernado. Para funcionar, as interações cotidianas e aspectos simbólicos do trabalho na segurança como hospitalidade são fundamentais e estabilizam este material, mesmo que elusivo e intangível. Para esta palestra, eu seleciono uma das unidades de observação possíveis da segurança, que é em condomínios fechados, e destaco a portaria em si mesma, né? Essa unidade de observação como formato central destes agregados, dessa segurança como hospitalidade. De um ponto de vista teórico, eu gostaria de sustentar que essa segurança como hospitalidade é parte fundamental da convivialidade na desigualdade cotidianas das cidades paulistas. O Sérgio Costa, um sociólogo, ele e outros pesquisadores, eles têm defendido a importância de entender a constituição racial entre desigualdade e convivialidade, especialmente quando o plano é estudar as sociedades latino-americanas. A proposta teórica de uma vida convivial como emancipatória e não utilitária nas sociedades capitalistas industriais foi iniciada por Ivan Illich nos anos 70 e tem sido retomada de várias formas.
Por um lado, a convivialidade ela é concebida como uma dimensão agradável, amigável, afetiva da sociabilidade, em termos de relações de cooperação e nas relações humanas e também com não humanos. Por outro lado, têm sido assinaladas as visões não normativas, as fragilidades e assimetrias de poder inerentes às relações conviviais. O nexo entre convivialidade e desigualdade, ele precisa ser assumido, diz o Sérgio Costa, né? Este pode ser encontrado em pelo menos 4 níveis. No nível material, nas assimetrias de poder, nas desigualdades ambientais e também nos aparatos epistémicos, né? Esta abordagem, eu considero que ela partilha com a tradição da antropologia urbana a necessidade de olhar as realidades sociais como historicamente constituídas e situa a convivialidade e desigualdade em unidades de observação interativas e comunicacionais. Esta é a proposta dos autores que têm pegado a ideia de estudar fazer um programa, né, de estudos a partir dessa ideia da convivialidade e desigualdade. Seguindo então essa linha, eu pretendo provar que a segurança como hospitalidade é parte da história e das infraestruturas urbanas brasileiras e paulistas e se faz presente nos policiamentos privados como cuidado, sendo sustentada pela figura cultural do porteiro e sendo socialmente desempenhada por uma massa de trabalhadores da segurança precarizados, uma grande maioria terceirizados, que suporta e reproduz diariamente as desigualdades e assimetrias das quais faz parte. Nesta palestra percorro cada uma dessas dimensões, mas antes disso nós precisamos rever o modo como o tema da segurança tem sido tratado na teoria antropológica. Então, bom, estes são alguns dos autores, né, que têm trabalhado esses temas da segurança recentemente. Assim. Numa visão maximalista, a segurança é vista como uma aspiração urbana, humana, orientada para o futuro. É o Times of Security, né, que é a ideia de que há uma orientação, a segurança se orienta para o futuro. A segurança é definida como a reprodução de certos coletivos sociais no tempo. Autores defendem que esta esteve sempre presente como tema oculto na história da antropologia social. É bem interessante a análise deles. Tais teorias apontam o dedo à visão minimalista da segurança que estreita os sentidos na relação com a dimensão criminal. Tecem uma crítica à perspectiva triunfante do risco enquanto perigo, que ofusca cada vez mais o risco enquanto privação social. As teorias da securitização na cosmologia liberal são problemáticas, precisamente por separarem as estruturas políticas das populações e dos seus processos de vida, como se fossem reinos autónomos entre si. Este reducionismo se expressa nas visões institucionalistas que dominam a literatura sobre estes temas no Brasil e em muitos outros lugares, onde o Estado é tratado como uma entidade separada da vida social e económica. Assim, os estudos sobre sistemas de segurança pública e suas extensões nebulosas tendem a sublinhar os espetáculos do declínio, as funcionalidades da desordem, é ressaltada a ingovernamentalidade sistémica dos Estados e a sua gambiarra de instituições. Mas tanto as visões da segurança em suas ontologias temporais, quanto as perspectivas críticas do Estado neoliberal securitário da América Latina, isto são tudo autores que eu estou a citar, mas eu não estou a citar, tá? Porque não dá, tendem a definir a segurança por relação direta aos temas da insegurança e da violência, ou seja, há uma conexão direta, né? A segurança passa a ser inevitavelmente vista como parte da vulnerabilidade de ser e estar vivo em certos lugares e contextos do planeta. Ou seja, se confundem com segurança humana, né? Então, ambas as perspectivas, maximalista e a minimalista, elas acabam tendo limites, né, nas análises. Em alternativa, existe a proposta de estudo etnográfico crítico dos mundos da segurança e dos polícias. Por que não, né? Por que não torná-los sujeitos de pesquisa, né? Sujeitos de pesquisa? Policiais e seguranças desempenham formas peculiares de controle social e manutenção de ordens, mas também negociam cotidianamente paradoxos existentes em instituições muitas vezes desacreditadas.
do Estado e privadas também. Eles são trabalhadores que fazem parte das governanças práticas do cotidiano. E em muitas cidades do sul global são tão violentos quanto sujeitos a violências que a etnografia ajuda a documentar. Além disso, tem sido alertado como estruturas materiais têm efeito na produção de segurança como elemento definidor das cidades. A antropologia pode contribuir para o estudo dessas, como se chamam na literatura inglesa, né, security assemblages, que tem enfim, não vou tratar aqui teoricamente a genealogia, mas que tem a ver com o Deleuze e com o Foucault, enfim, e que nós podemos traduzir como combinações plurais da segurança. Elas são vistas como uma nova ordem normativa, além do Estado-nação, que também é moldada pelo poder crescente de atores privados que interagem com o Estado o tempo todo. Ou seja, já não há mais Estado e privados. É um assemblage. Neste sentido, a segurança como hospitalidade é uma combinação sociotécnica privada no ambiente construído, na tecnologia e no desempenho dos trabalhadores de segurança que transformam das cidades. Na tradição Foucaultiana, os aparatos da segurança só fazem sentido quando na relação com as populações que visam gerir. Elas são modalidades históricas e específicas de governo, mas é preciso entender os processos como se organizam, se agregam, competem e que sentidos práticos são criados. Vejam, não se trata de tentar humanizar os atores do controlo ou se render à sedução do estudo do poder, dando voz a quem não merece fazer parte de um projeto de antropologia eticamente comprometido. Estou a lembrar-me de Alves, né? Os teóricos abolicionistas acreditam que a antropologia se deve construir como projeto insurgente contra as polícias e os policiais, definindo-se estritamente como trabalhadores da violência. Mas há outros autores que têm dito que nós também podemos encará-los como trabalhadores da segurança, trabalhadores que podem ter interesse em transformar, na transformação social global. Bom, aqui proponho ir além dessa visão liberal, institucionalista e presentista, mas também apenas sociocentrada da segurança. É preciso enfrentar criticamente os efeitos de uma segurança que promete a confusão entre controle e cuidado. Entre controle e cuidado urbano, em realidades às quais o compromisso clássico de uma antropologia urbana, empiricamente sustentada, não pode escapar, acredito eu. Este é um trabalho minucioso, aquele que segura a desigualdade na convivialidade urbana. É um trabalho minucioso, crítico. E como lembrou Didier Fassin, nós devemos estar atentos ao papel aspiracional das classes médias e das elites. É necessário perceber como o legado de um sistema de duas classes no Brasil, como elaborou o Anthony Leeds, o marxista Anthony Leeds, se materializa urbanisticamente, se nós acreditarmos com ele que há realmente essa tendência das duas classes no Brasil. Mas isso é uma discussão que não vou poder fazer. Bom, então agora eu passaria para os 5 pontos que constituem esta segurança como hospitalidade. O primeiro de todos é a história da segurança privada no Brasil, né? A gente tem que olhar para a expansão do que foi essa privatização dos mercados da proteção. O primeiro há mais ou menos, na literatura são encontrados mais ou menos 2 fatores dominantes para a expansão da segurança privada. O primeiro seria a falha do Estado em providenciar segurança num país onde ele nunca deteve o monopólio legítimo da força, né? A privatização das proteções é problematizada a partir do mau funcionamento do Estado e da mercantilização da violência. Um dos fenómenos mais radicais é a extensão das organizações milicianas e a apropriação de atores e redes estatais que fazem parte do poder, que usam o poder em benefício próprio, subjugando populações e interferindo em ordens territoriais. Mas mesmo em casos menos extremos, as cidades brasileiras são dominadas por uma gama de serviços organizadas ao longo de um contínuo público-privado da segurança, né?
que é impossível de governar, de regular pela Polícia Federal e até de fiscalizar adequadamente pelos contratantes, né? Isso nós temos escrito sobre isso. O segundo fator se destaca a associação entre proteções pagas e a privatização de espaços públicos, que levou à geografia da segregação espacial no país, fazendo subir cada vez mais os muros em cidades onde as classes médias procuram aparatos e serviços de proteção. O processo enfraquece a cidadania democrática, dizem os autores, e afasta as populações das responsabilidades e da polis. Favorece distopias securitárias e cria cidades sitiadas e um novo urbanismo militar, né? Nós conhecemos estes autores e lemos, né? Aos dois anteriores, eu acrescentaria um terceiro fator, que é a mercadorização da segurança informal e a terceirização dos serviços de vigilância patrimonial. Façamos então uma breve síntese histórica bem simples, tá? No final dos anos 60, a segurança privada se alia à defesa nacional, criada para conter ataques a bancos e instituições financeiras organizados como estratégia de oposição ao regime militar. No final dos anos 70, o setor da vigilância é um dos primeiros a ser terceirizados no país, né? O Ricardo Antunes dá-nos essa explicação. E nos anos 80, mais propriamente 83 antes da transição democrática, a área de negócios ganha legislação própria. Ela passa a ser definida como setor complementar do Estado, impedindo de se confundir com a segurança pública ou de mimetizar as polícias. Por exemplo, nos uniformes. A segurança legal atua intramuros e quem não está credenciado e regulado, inclusive militares e policiais, passam a ser classificados na lei como clandestinos. Todavia, a legislação nunca conteve a mercadorização informal destes mercados. Estima-se que para cada vigilante contratado formalmente existe um segurança informal trabalhando. E os policiais estão ilicitamente presentes em todas as modalidades pagas da segurança privada e eletrónica. Todas. Não é só nos bicos. Nos anos 90, com a intensificação da criminalidade, se intensifica a procura dos seguranças pessoais, os VSPP. Nos anos 2000, entram em cena os novos atores da vigilância, com empresas cogerindo empreendimentos públicos, financeiros, comerciais e residenciais. E nos últimos 20 anos, nós podemos dizer que o crescimento das empresas de segurança no Brasil é, de fato, impressionante. Ele passou sozinho. Então, em 90, nós tínhamos 82 empresas especializadas em segurança, né, privada. Em 2000, o número cresceu para 284. Em 2012, eram 2.282 e em 2021 chegou a 3.625 o número de empresas. É um avanço, é uma expansão incrível, né? Espera aí, desculpa. Bom, a tradição de delegar as proteções privadas em trabalhadores pobres faz parte da história brasileira, né? Mas hoje a força de seguranças privados é quase 1,5 vezes maior do que a das pessoas ocupadas como agentes de segurança pública. Estimam-se que existem 1.100.000 de vigilantes, né, regulados ou não regulados, né, para cerca de 700.000 policiais. Se a terceirização das atividades de vigilância é adotada pelo Estado e bancos, sobretudo por redução de custos trabalhistas, nos setores comerciais e residenciais, ela é acarinhada pelas elites. Empresários e gestores vão profissionalizando os discursos e imagens que associam a segurança à modernidade urbana e seus empreendimentos, onde as classes médias habitam e consomem. Em termos absolutos, o Brasil é o terceiro país com maior número de seguranças particulares do mundo, depois da Índia, da China e à frente dos Estados Unidos. O Brasil segue a tendência de capitalismo global, onde a segurança privada cresce em média numa taxa de 6% ao ano. Mesmo em anos recentes de crise e de diminuição da geração de emprego para vigilantes, a faturação dos empresários não parou de subir.
num mercado formal que movimenta quase 37 bilhões de reais e onde o mercado informal lucra ainda mais, né? Assim, nós devemos perspectivar a segurança privada como um complexo industrial, tal como a Angela Davis identifica o complexo industrial prisional, ou o complexo industrial médico, e que faz parte, é um desses complexos que faz parte do capitalismo global, cujo crescimento resulta de fatores económicos e históricos e não da alta dos índices de criminalidade, tá? A relação não é com a criminalidade, é com a economia. Este complexo é muito mais do que um setor de mercado ou um conjunto de serviços desgovernados. Ele possui estruturas e infraestruturas. É isso que eu quero também salientar. Então vamos para o segundo ponto, que trata precisamente da segurança como infraestrutura urbana. Os condomínios da sobrevivência são uma realidade. O medo de uma guerra nuclear na Europa tem alimentado a demanda por bunkers sofisticados como este. Nas cidades paulistas, os condomínios são elementos definidores da paisagem urbana, muitas vezes usados como dormitórios da grande capital ou de cidades próximas, onde o sossego está associado à distância física das multidões urbanas. As classes médias se autossegregam naquilo que o José Marques chamou as cordilheiras da riqueza, né? A pluralidade e a singular identidade estética, por vezes temática, destes agregados, embora relativamente isomórficos, que repetem em sua morfologia, né, são características da expansão suburbana, do que os autores urbanistas chamam de urban sprawl, né, a expansão do modelo suburbano de vida, né, que vem lá dos Estados Unidos, em grande medida. Então vejam, por exemplo, vejam aqui um conjunto de entradas de condomínios de Campinas, por exemplo, só para terem uma imagem. Um dos principais aspectos que caracteriza a segurança como hospitalidade é o fator previsibilidade. A defesa dos espaços de residência é considerada um investimento de longa duração e sinónimo de cuidado de si e das famílias. Pagar para cuidar dos lugares significa ser um bom cidadão, né? Um cidadão de bem. Sistemas de controlo, junto com administradoras de condomínio e toda uma gama de serviços de manutenção, criam governabilidade local e infraestrutura. Criam uma pedagogia preventiva convivial urbana que mesmo as crianças aprendem cedo como parte do bem viver, se opondo às casas viradas para a rua, como referem os parentes. Este foi um ensaio que eu fiz com crianças de um colégio privado há uns anos atrás, quando ainda era possível, né? Porque agora é muito difícil ter acesso. E pedi a eles para fazerem desenhos sobre as suas casas seguras, né? E saíram coisas incríveis, assim, dos assemblages sociotécnicos imaginários, né? Depois das frequentes ondas de assaltos a condomínios afastadas da atenção mediática para não manchar imóveis e desvalorizar os lugares, né, ocorrem reforços na segurança, é inevitável. Moradores, síndicos e zeladores dizem estar aprimorando os espaços comuns. Entram em jogo uma série de atores que promovem a economia do medo, como consultorias e dispendiosos contratos de modernos sistemas de monitoramento, cercas eletrificadas, sistemas biomédicos de controle de acesso, sensores ópticos de acionamento de alarmes, câmaras de reconhecimento facial e mais vigilantes patrimoniais, né? É comum um morador conhecer algum coronel especialista ou um gestor que, com as redes de conhecimento empresarial, faz passar nas esvaziadas assembleias de condóminos projetos de defesa e reforço das portarias. Não por acaso, o mercado de segurança para condomínios é um dos mais debatidos em canais de YouTube de grupos de segurança privada e vigilância eletrónica, que se vulgarizaram muito durante o período da pandemia e que continuam ativos, né? Vejam esta entrada ornamental de um condomínio aqui na nossa região. Ainda tenho um projeto de fazer umas fotografias profissionais sobre estas obras de arte. Assim. Como diria o Roger Bastide,
O ornamento das entradas dos edifícios tem uma função sociológica, é uma manifestação de poder. As investidas arquitetónicas nos condomínios têm o efeito de exibir, por vezes austeramente, o poder de classe. A segurança como a hospitalidade, com o seu investimento, encarrega-se de criar a vida previsível em ambientes acolhedores, limpos, urbanizados, sem as falhas das cidades latino-americanas, né? São as cidades de portarias complementares aos muros. Como diria Zimmel, a parede é muda, mas a porta fala e oferece sentido de orientação. A portaria materializa a mobilidade, o fluxo controlado de pessoas e bens. A porta não apenas abre ou fecha, ela impede e protege a passagem. Como diz Bastide, é a tampa que guarda um segredo. O segredo da branquitude, que toma, talvez, essa branquitude que saiu do armário com o governo bolsonarista, né? Como diz a Patrícia Pinho. Bom, as portarias, como podem ser salas, recepções, lobbies ou mesmo uma casa de entrada de espaços condominiais de casas, né? Uma casa das casas, digamos assim, como esse daqui, são agentes ativos e garante da convivialidade na desigualdade. Cheguei a escutar um morador dizer que a portaria é uma casa-mata, que na linguagem militar equivale a uma fortificação baixa. Neste sentido, a canalização ou a portabilidade são fundamentais na arquitetura, isto é, o transporte de coisas e pessoas por intermédio do aparato sociotécnico de portaria, que assim materializa as relações sociais. Vejamos aqui a divisão de canais de acesso que classificam em grupos distintos moradores, visitas e prestadores de serviços, né? Claro que nada disto é muito novo, mas, enfim, é preciso pensar sobre. O acesso aos condomínios, a passagem ou a portabilidade de fora para dentro do espaço protegido implica a gestão dos perigos simbólicos. Para não confundir cada grupo, são criados o que eu chamo ritos de passagem no lugar, né? Passagem tão perigosa como a de uma época à outra, como diz o Bastide, né? Ao comentar a análise clássica dos ritos de passagem de Van Gennep, né? Que trabalhava sobretudo ritos de passagem no tempo, e nós aqui estamos a falar ritos de passagem no espaço, né? Nas portarias eu pude observar os ritos de hospitalidade para moradores e algumas visitas já conhecidas dos porteiros. Os trabalhadores desenvolvem uma série de microgestos e troca de cordialidades na interação, com sorrisos, acenos e cumprimentos corporais. Guardar a riqueza é mantê-la no seu lugar e com base em elementos culturais valorizados nas cidades brasileiras, como a simpatia no atendimento e o asseio da aparência pessoal dos trabalhadores uniformizados. As visitas ocupam um lugar ambíguo e podem suscitar mal-entendidos nos sistemas de controlo, mas a regra para porteiros tende a ser reproduzir certo cuidado com familiares e amigos dos moradores. Bom, para Pete Rivers, que é um antropólogo que se dedicou a estudar o tema da hospitalidade na teoria antropológica, né, o status dos convidados fica a meio caminho entre os estranhos hostis e os membros da comunidade, né? Convidados são incorporados na prática mais do que moralmente, né? A essência do estrangeiro é ele ser desconhecido e potencialmente ameaçador. Assim, aos estrangeiros, prestadores de serviços e outros, né, são dirigidos os ritos de controlo, ritos de auscultação, identificação, observação, anotação, que procuram classificar e reter dados pessoais, onde as interações se dão por interfone e nunca envolvem o cerimonial da hospitalidade. Há variações entre prestadores e suspeitos, né? Mas a suspeição é uma dança, uma adivinhação no escuro. Ou, como me disseram, bandido não tem face, mas tem comportamento. Uma porteira, por exemplo, me disse que só de olhar com atenção para um homem, ela percebe se é um encanador, um pedreiro, um limpador de piscina ou apenas um cara mal intencionado e ansioso para entrar no condomínio. Em algumas portarias, esses ritos podem se estender às domésticas e empregados que transitam pelo portão social, sujeitando-as a uma verificação das bolsas à saída. A portaria em condomínios é um dos elementos que acomoda nas imposições
novas formas de arquitetura, né? Mas acomoda nessas novas formas de arquitetura a velha mentalidade expressa nas sensibilidades horizontais da Casa Grande de Gilberto Velho, como diria a Gilda Souza, né? Estas unidades urbanas, elas mostram que as hierarquias sociais, as divisões culturais e a portabilidade que separa ritualmente quem é quem se desenham socioespacialmente, mesmo antes de adentrar a arquitetura das casas e apartamentos, que têm sido mais estudadas, né, pela antropologia, a questão da casa, né? Nós estamos a ver, antes de chegar na casa, já essa estrutura, né? Bom, vamos agora então para o terceiro ponto, que são os policiamentos privados, né? O acesso aos condomínios, a passagem ou a... Não, desculpa, confundi aqui. A portaria robótica, né? Os ritos de hospitalidade e de controle implicam a sociabilidade e negociações entre pessoas. Isso, em parte, explica porque é que a portaria remota robotizada, como esta que está aqui à venda, né, que é vendida como um inovador produto da modernidade, ela não é um elemento tão comum na segurança como a hospitalidade nas cidades brasileiras. Como bem referem os antropólogos a Mary Douglas e o Michael Llanos, os sistemas de controlo automatizado impõem limites à interação e à negociação cultural. Têm o objetivo prático de exterminar qualquer forma de desvio, mas eles fazem algo a mais que não serve a segurança como a hospitalidade. Eles introduzem o estatuto igualitário do usuário, isto é, não levam em consideração as categorias de divisão social, né? Embora os custos das portarias virtuais cheguem a ser 70% menores que os serviços prestados pelos tradicionais porteiros, e menos ainda quando envolve vigilantes terceirizados, né? Estes atores sociais continuam presentes por todo o lado, né? Para guardar a desigualdade com as suas formas negociais de policiamento urbano, né? Como vimos antes. Nas longas conversas com síndicos, zeladores e moradores de condomínios, eu percebi uma preocupação moral em justificar a vida num ambiente fechado a uma estrangeira como eu, que em 2017 era mais estrangeira do que hoje. O síndico, o Sr. Arthur, de 70 anos, me disse assim: você, como europeia, deve estranhar, mas somos obrigados a viver em prisões para nos proteger em uma sociedade onde nada funciona. Aqui foi um dos condomínios onde eu passei mais tempo. Esse daqui. Eu fiz uma planta assim para explicar mais ou menos aqui a entrada. É esse sombreado aqui. Que é logo ao lado de um outro, que é muito comum também isso acontecer, né? Conversas ocasionais foram ficando mais duras com o avanço dos anos entre os apoiantes do governo autoritário e belicista de Bolsonaro. Comecei a ouvir com mais frequência: aqui não toleramos os vagabundos que querem as nossas coisas, nós nos protegemos. Numa atitude que tem sido definida como branquitude ferida, né, das classes médias pela Pinho. Como vim a perceber, vagabundo passou a ser uma categoria reacionária usada como inimigo imaginário, onde cabe todo o estilo de pessoas e suspeitos sociais e políticos, né? Mas o que subjaz às práticas da hospitalidade é a noção de policiamento como governo local excludente. É preciso cuidar, manter e proteger cotidianamente o espaço e as pessoas intramuros. Esta é uma noção dilatada do policiamento do período oitocentista que Foucault destacou e que veio a ser posteriormente reduzida a uma reação aos riscos de crime com a institucionalização das forças policiais na virada do século XIX para o século XX. A segurança como hospitalidade, parece-me a mim, retoma essas noções dilatadas de policiamento, mas por uma reação virtuosa ao que se considera ser o atraso e a ingovernança dos espaços públicos brasileiros e latino-americanos. Os outros espaços urbanos passam a ser diabolizados, lugares perigosos, sujos, barulhentos, permeáveis aos tais vagabundos, né? Onde se espera uma polícia mais bruta, né?
Os policiamentos privados são vividos como elementos de distinção social, no sentido de Bourdieu mesmo, onde as práticas de consumo da segurança, sua valorização simbólica e estéticas remetem a uma estrutura relacional desigual. Nesta forma de segurança, o bem comum não é a sociedade nem o coletivo, né? O bem comum é o interesse moral partilhado pelas estruturas de gestão privada, que incluem os serviços de apoio geral, combinando controlo e ajardinamento, poda das árvores, melhoria dos automatismos, né? Limpeza da piscina e salão de festa, melhoria nos equipamentos, etc. A segurança patrimonial e todo o aparato de administração de serviços para as classes médias, nessas chamadas democracias violentas, como alguns autores chamaram, é hoje tão inquestionada como os seguros de vida, os planos médicos ou as mensalidades escolares dos filhos das classes médias, né? Aqui como funcionaria o sistema sociotécnico de portaria, né? Em cada condomínio horizontal de casas, né, nós podemos observar um pouco da sociedade, do que podia ser chamado de sociedade de portaria, né? Aqui aludindo à noção de William Foote White, né, de sociedade de esquina. E poderia ser descrita assim: controladoras de acesso trabalham de dia. São uma mão de obra mais barata e simpática. De noite e nas rondas, a preferência vai para os vigilantes armados, homens, né? Considerados mais viris e de acordo com uma imagem tradicional do segurança. Embora existam orientações gerais no cotidiano, cada porteiro vai desenvolvendo também políticas de interação pessoais, né? Ouvi de vários dizer que nos condomínios é mais importante estudar os moradores ou os seus hábitos de vida para lhes agradar do que saber usar uma arma. Dizem que têm tantos patrões quanto moradores, incluindo as crianças. A portaria é um mundo de mexericos que funciona como uma central de informações e tem até um livro de registros de queixas internas. Mas é inevitavelmente o porteiro o principal suspeito quando furtos acontecem, né? As afirmações do psicanalista Christian Dunker são etnograficamente comprováveis. O que ele chama a hipertrofia de regras da forma condomínio, que ele tenta ensaiar para entender a sociedade e a política brasileiras, se impõem para quem é externo a esse condomínio e se flexibilizam no seu seio, né? O portão social, por onde entram as trabalhadoras domésticas que chegam das periferias e saem no ponto de ônibus, geralmente perto dos condomínios, obriga-as a passar junto da janela da portaria. A janela daqui, né? Elas passam por esta janela aqui. Esta janela aqui. Esta janela daqui. Deixa eu ver aqui onde é que está. Sim. Ali ocorre uma série de conversas e trocas informais com quem está no posto. As domésticas, por vezes, transportam das casas dos patrões as quentinhas que acalentam os vigilantes nas longas noites, né, de trabalho. Elas também ajudam as controladoras de acesso a fazer horas extra nas casas dos patrões, a pentear um cabelo ou a pintar uma unha, né? Ao contrário das domésticas, os moradores acessam à portaria pela janela oposta, a que dá para as ruas do condomínio. Isso prova que a separação imposta pelos canais de entrada produz um contínuo de separações e desigualdades nos relacionamentos, fronteiras imaginárias que restringem a espontaneidade social no espaço e no tempo. Eles acessam sobretudo por aquela ali, né? Por aquela janela ali. E por esta aqui, quero dizer, esta aqui. Sim. Deixa eu ir aqui. Ups. Sim. Então agora nós vamos para o quarto ponto, que é sobre o guarda cordial ou a controladora de acesso cordial. Bom, embora seja reconhecido na literatura que a segurança é um bem moral e não uma mera transação comercial, a presença destes trabalhadores na vida cultural e social brasileira tem recebido pouca atenção nas ciências sociais, mas ela tem recebido alguma atenção na cultura popular. Por exemplo, temos a canção Alô Porteiro, da Marília Mendonça, que
onde se mostra que eles estão presentes, os porteiros estão presentes nas representações culturais, como, enfim, em particular, na cultura popular mesmo. Então, é uma ideia, né? Essa é um indicador, essa coisa do porteiro impedir, né, o cara de adentrar o condomínio e de subir para o apartamento, né? Temos também aqui o porteiro que surge na série Embrulha para Viagem, um canal de sketches de humor do YouTube. No episódio Bom Dia, a indiferença de uma moradora que recusa cumprimentar cordialmente o benquista porteiro do condomínio conduz a um absurdo e pesadelo processo judicial da moradora, né? A ironia reside no fato de tal inversão de poder ser uma total ficção nas sociedades brasileiras, né? Eu aconselho vocês a verem, é muito interessante. E temos ainda o Amador Júnior e o Segurança Patrimonial, que são dois artistas que criaram uma empresa de vigilância patrimonial privada, fictícia, e que promovem provocadoras performances e instalações em espaços expositivos. Neste caso, por exemplo, aqui da esquerda, os vigilantes solicitam aos visitantes dos museus que os fotografem junto às obras, invertendo também, ironicamente, a situação cotidiana de serem eles a fotografar, né? Então eles deixam as pessoas muito confusas, assim. O que é que um vigilante está a pedir? E eles elaboram toda uma performance à volta disso. Reparem como a cordialidade, simpatia, a consideração e a hierarquia são os elementos mais explorados nestas parábolas, né? Promova a cordialidade na sua exposição e contrate por gentileza, né? Mas, talvez as sedimentações do passado, né, no presente, são mais seriamente tratadas na pintura de Rodrigo Leão, Privilégios Ameaçados, né? O Leão estabelece um paralelo histórico com a famosa pintura de Jean Baptiste, um jantar brasileiro, evidenciando nos mesmos lugares sociais as figuras servis do universo doméstico das elites hoje, né? Leão faz equivaler o doméstico e o vigilante, ambos negros, tão presentes nas vidas das classes médias brancas às escravas e escravos protetores da corte, né? Combinações do passado e visões do futuro se encontram nas práticas cotidianas que sustentam a desigualdade nas cidades de portarias. A figura de quem guarda e conserva cotidianamente o poder e os patrimónios das elites e classes médias é hoje realizada nessa cozinha social da segurança privada, né? Vejam que no quadro de Leão observamos o vigilante de segurança pessoal privada que nos anos 90, com a explosão dos sequestros nas cidades do Sudeste, ganhou prestígio, quando os vigilantes na altura ainda ganhavam 4 salários mínimos, que agora são menos do que 2, a tabela, né? Com a terceirização dos serviços para as facilities, isto é, dos edifícios e equipamentos, nos anos 2000 os porteiros e vigilantes se espalharam por toda a cidade. Em paralelo, também ocorria a terceirização das administradoras de condomínios. E assim, foi fácil patrimonializar de vez as cidades paulistas, né? Com baixa exigência de qualificação formal, apenas a 4ª série, esta indústria da segurança atrai um imenso contingente populacional urbano pobre, tão negro quanto a empregada doméstica e mais negro que a cozinheira, né? Que oscila entre atividades informais e períodos de desemprego formal. Para muitos, o trabalho em portarias significa uma saída e não a entrada no mercado de trabalho. Talvez isso explique porque é que a faixa etária mais constante entre vigilantes esteja entre os 30 e os 40 anos de idade. No sistema das ocupações, o porteiro virou o controlador de acesso e recepcionista. O guarda noturno virou o vigia pago. Os vigias de rua e de casas passaram a ser os vigilantes patrimoniais. No setor comercial, armazenistas e lojistas são os agentes de prevenção de perdas hoje. O fiscal no metrô virou orientador. Como desabafou o presidente do Sindicato de Empresários de Segurança que entrevistei,
Se tudo é segurança, cria-se essa mistura, essa confusão, e não fica claro a quem atribuir responsabilidades. Esta confusão é uma sombra produtiva, como temos mostrado em artigos, né? Com a Paola e com a Érica, enfim. Nela se junta uma série de práticas impossíveis de fiscalizar. É mesmo frequente a rotatividade de pessoas nas portarias e pagar informalmente a alguém para fazer o trabalho dessa pessoa que é contratada, né? Esta prática é muito comum entre policiais que alugam o seu próprio bico. Os desvios de função podem ser infinitos, tá? Mas ao se tornar um bem moral e exigir atenção permanente aos moradores, que, como me disseram, corresponde a 90% do trabalho dos vigilantes, é estar atentos aos interesses dos moradores, né? A segurança como hospitalidade é um mundo de relações sociais exigente e fatigante. Na segurança como hospitalidade, espera-se que os controladores de acesso estejam sempre disponíveis para os residentes. Se lhes for pedido um favor, uma conversa ou uma confidência, devem atender imediatamente o patrão, como dizem. Assimetricamente, os trabalhadores não podem se ausentar do posto e experimentam extrema dificuldade em ir ao banheiro, o único lugar onde não são monitorados. Quando a mão de obra é terceirizada, há uma margem ainda menor de tolerância para a ausência momentânea do posto, podendo dar aso a despedimento por justa causa. Citadinos, empresários e gestores esperam destes trabalhadores uma missão imensa, né, a de tornar a segurança um cuidado e uma dimensão indiscutivelmente agradável na vida das classes médias urbanas. Facilmente, de elemento cordial e de civilidade nas facilities, o guarda cai em desgraça, né? Nos serviços das proteções privadas, observamos cotidianamente o que Paulo Sérgio Pinheiro chama de microdespotismo da vida diária. Manifesta na forma de racismo, sexismo, elitismo e outras hierarquias socialmente entrincheiradas. Bom, então vamos por fim conhecer essa massa de trabalhadores pobres e empobrecidos, né? Quando fiz o curso de vigilante em 2017, com esta turma que aqui vocês estão a ver, numa escola de Tiradentes, em São Paulo, Pedro, um instrutor de tiro e fisiculturista, ele dizia aos aspirantes a vigilantes que a sua nova profissão exigiria que eles sacrificassem todos os dias por clientes que não os merecem. Eles merecem a nossa vida? Ele perguntava retoricamente à turma, balançando a cabeça. Fiquem sempre atentos e protejam as vossas vidas em primeiro lugar e em qualquer situação. Grande parte do ensino de Pedro concentrava-se na sobrevivência, exibindo vídeos do YouTube com vigilantes sendo violentamente assassinados. Mas como eu viria a perceber, todos enfrentam mais problemas com as empresas e chefias do que com os delinquentes armados. O cuidado presente na segurança como hospitalidade, pensado para agradar os clientes, não volta para os trabalhadores, para o interior desta indústria. Pelo contrário, estes são ambientes de trabalho permeados por violências íntimas, né? Muitas vezes insustentáveis, onde em média os vigilantes passam menos de 4 anos da vida ativa. Há muita desistência, né? É incrível, é muita rotatividade e muita desistência. Enfrentam instabilidade nos contratos, a prática da rotatividade dos trabalhadores é alarmante, não têm plano de carreira nem aspirações reais, se sustentam com bases salariais muito pobres, não chegando a 2 salários mínimos, fazem duplas jornadas forçadas para a empresa poupar em número de vigilantes contratados, sofrem com as falhas e atrasos dos pagamentos. Recentemente publiquei um texto no anuário do Fórum de Segurança Pública onde se explica detalhadamente estas dimensões. Em cada 3 concursos de vigilante atualizado, o mercado apenas absorve 1. Bom, a segurança como hospitalidade dissimula a violência e mascara esta dimensão do ato de controlar. Mas é mais fácil esse projeto ser tecido por trabalhadores pobres a quem é subtraída a autoridade do que por ostensivos policiais, que de todo modo estão sempre presentes e acionados nos bastidores das proteções privadas.
Assim, a indústria da segurança privada floresce e se expande com base numa ampla força de trabalho de origem social muito pobre, constituída por filhos de migrantes de estados nordestinos ou adultos negros das favelas urbanas. Uma das características da segurança como hospitalidade é precisamente manter essa população trabalhadora empobrecida. Além de fazerem parte do neoproletariado da segurança, como alguns autores chamam, estes guardiões da riqueza e da propriedade das classes médias urbanas são atravessados pela divisão racial do trabalho, repetindo o padrão das trabalhadoras domésticas no Brasil, como eu já disse, né? Então nós chegamos à forma da portaria global, né? Que é uma forma que está espalhada na infraestrutura e que sustenta tudo isto que nós acabamos de dizer. E vou já partir para as conclusões. Bom, a segurança como hospitalidade, ela resulta de uma história económica, social e urbanística. Ela não é apenas originária da falha do Estado de Direito e do inacabado sistema de segurança pública brasileiro. É uma segurança erguida nas geografias e arquiteturas urbanas, como ressaltou a Teresa Caldeira, né, que tece relações cotidianas atravessadas pela desigualdade material e simbólica. Mas aqui pretendo sublinhar ainda que no Brasil vivemos em cidades de portarias, permeáveis a combinações sociotécnicas de controle e hospitalidade. Todos os dias está sendo alimentada e recriada a forma da portaria global, como esta que olhamos aqui, né? Em seus ritos material e socialmente adaptáveis de hospitalidade e de controlo, a portaria global está apta a acolher enquanto rejeita, a proteger enquanto repudia, a incluir enquanto exclui pessoas, redes, serviços e ambientes. Inclui a cidade-jardim enquanto exclui a outra cidade, a do espaço público onde se crê espelhado o desgoverno e a incivilidade e a violência. Assim, a segurança como hospitalidade tem a vantagem de ser 2 em 1. A convivialidade na desigualdade e, por isso, a história a legitima e o seu futuro está assegurado. Neste complexo industrial da segurança privada, os policiamentos vão muito além da prevenção ou da reação ao crime. Incluem a gestão de lugares e fixam padrões segregados de interação social. São os trabalhadores pobres e empobrecidos os guardiões da desigualdade cotidiana e da branquitude. Sobre eles e elas recai não só a expectativa de diferenciar os de fora, dos moradores, mas também a suspeita constante de serem deslocados e estrangeiros nos lugares e riqueza que guardam. Segundo o Zimmel, o estrangeiro não muda de status, só muda de lugar. Uma das últimas intervenções tecnológicas que surge como resposta à proteção para as elites de escolas privadas devido aos ataques ocorridos no Brasil chama-se startup, chama-se School Guardian, em inglês, né? Guardião escolar. É uma startup que cria ambientes virtuais que correspondem a seus espaços físicos com cercas virtuais, monitorizando a localização de cada aluno em tempo real. Com base em tecnologias da logística, a empresa propõe uma gestão do tempo de paragem das viaturas em frente às escolas, evitando a exposição dos alunos a massacres, mas, como eles consideram, também criando benefícios colaterais nas capitais brasileiras, que é a menor exposição ao risco de assalto na cidade, né? Além do condomínio, né? Fora do condomínio. No combo, a empresa também oferece apoio à saúde mental dos estudantes com jogos virtuais. Então, de novo, a questão do controle com a hospitalidade, né? Como parte do complexo industrial, a portaria global e a segurança como hospitalidade ganham assim novas versões virtuais, mas desta vez com uma tecnologia que é exportada do Brasil para o mundo. A School Guardian é uma operação de 12 pessoas e já está em 400 escolas do Brasil, com 115 mil alunos, e em 4 escolas dos Estados Unidos, onde eles pensam que vão crescer nos próximos anos, né? Bom, agora termino mesmo e digo que, por tudo isto que foi dito, uma antropologia urbana é também uma antropologia política, atenta aos fenómenos e tendências críticas do que significa viver as e nas cidades contemporâneas.
Bom, muito bom, muito bom. Eu falo que eu fico impressionada, assim, porque eu acompanhei a Suzana nas portarias, né, e também fazendo esse trabalho muito minuciosamente, né, e ver onde ele chegou, né, e eu acho que isso, de novo, ressalta para mim a importância da pesquisa, do trabalho de pesquisa, de estar ali todo dia. Isso foi muito tempo, né, Su? Acho que quase 7, 8... Desde que você chegou no Brasil, você está, né, e acumulando reflexões que passam isso, né, síndicos, moradores, porteiros, sindicatos de vigilância, escolas, cursos, né, e chegando nos mais variados níveis da segurança privada. Então, um trabalho tanto assim, né, de reflexão analítica, mas um trabalho muito grande de pesquisa também, né, e como ela foi juntando tudo isso, eu acho, enfim, realmente muito impressionante, né, e te parabenizo pela essa reflexão, além de como é que ela se junta, né, e faz pensar também com variadas questões teóricas que vão juntando aí muitos campos, né? Sobretudo quero destacar os campos da segurança, mas também o debate sobre trabalho, né? E precarização do trabalho, que é sensacional aqui na reflexão que ela está colocando. Eu vou abrir, né, para perguntas e questões. Acho que é legal a gente fazer um primeiro bloco, né? E ela responde. Eu quero fazer uma que eu estou curiosa mesmo, sabe, Su? Acho que eu nunca conversei com você sobre isso, mas eu queria saber, na sua reflexão, em que medida essa reflexão se estende, né? Porque você está trabalhando muito com condomínios horizontais, que é todo o modelo de suburbanização das cidades contra o espaço público, né? E regiões centrais. Mas, ao mesmo tempo, se você acha que essa reflexão se estende para os condomínios verticais de regiões centralizadas, assim, eu fiquei muito em dúvida sobre isso, porque eu lembro do Paulo Mendes da Rocha, que era um arquiteto de esquerda, ele falava dos prédios, ele falava ao contrário. Ele falava assim, não, só pode morar em São Paulo no centro se tiver prédio, porque não dá para ter casa em São Paulo, né? Tem que ter prédio, e mais gente tendo acesso a prédio, você democratiza o acesso das pessoas aos prédios. Então, tinha umas viagens, assim, nos anos 60, sobre a construção de prédios, né? E eu fiquei muito pensando essa relação espaço público e privado, os condomínios horizontais, os condomínios verticais, na apropriação do espaço público das cidades. Eu queria te ouvir nessa direção. Abro, né? Gostaria de saber se alguém quer comentar. Luiz, só porque a gente está gravando, tá? Oi, Suzana. Obrigado primeiro pela conferência, né? Foi muito legal acompanhar de perto os resultados da sua pesquisa. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é uma pergunta que se relaciona com o campo da antropologia de uma maneira mais ampla, né? Quer dizer, a antropologia, você comentou um pouco isso durante a palestra, quer dizer, a antropologia tem uma tendência a privilegiar interlocutores que são, em geral, interlocutores que estão numa posição mais frágil do ponto de vista social, né? E você escolheu um tema que é absolutamente necessário de ser estudado, né? Mas eu queria saber qual é a reação do campo da antropologia em geral por esse estudo, vamos dizer, das elites, ainda que você tenha vamos dizer, que interlocutores e personagens centrais da sua pesquisa não sejam elite, né? E que tenha a ver justamente com essa precarização do trabalho, como você disse, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda diz respeito àquilo que não está vamos dizer, esse espaço urbano que não está no condomínio, né? Mas que são esses moradores urbanos, mas que não estão no condomínio, mas querem estar, né? E que moram, seja em prédio ou seja em casa, mas que sente que essa moradia não é segura e que almeja ir para algum condomínio e não vai por conta de, em geral, sei lá, por questões financeiras. Então, eu queria ver se você planeja, talvez, explorar um pouco isso, assim, esse espaço urbano que almeja estar no condomínio, mas não está, né? É isso.
Boa tarde. Gostaria de parabenizar a fala, foi muito clara. Eu sou da História, eu faço doutorado em História e eu pesquiso especificamente condomínios fechados na Argentina. E, assim, para além do universo de semelhanças, né, com o Brasil, quando você colocou os dados sobre a quantidade de segurança privada e como que esses dados crescem, né, exponencialmente ao longo dos anos, eu gostaria de comentar, por exemplo, que no caso da Argentina, a gente tem um site, que é um site ligado ao mercado imobiliário, que se chama Urbanización, e nesse site os moradores conseguem escolher qual condomínio fechado eles vão comprar, enfim, a localização, o tipo, e é significativo pensar que no ano que eu escrevi meu projeto de doutorado, em 2018, esse site continha 800 condomínios fechados e na semana passada já tem mais de 1.000 condomínios. Então, é um número que cresce. Então, são todos esses condomínios com segurança privada, utilizando todos esses mecanismos que você citou. E uma coisa da minha pesquisa, e aí eu fiquei pensando enquanto você falava, é que eu pesquiso os dados técnicos, né, onde esses condomínios são localizados, com segurança privada e etc., mas também o que eu chamo de dados sensíveis, que são filmes argentinos que se passam em condomínios fechados. É um escopo de 6 filmes argentinos de ficção e um curta documental. E aí a minha pesquisa vai mais ou menos, a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, porque o curta documental é um curta, vocês podem acessar pelo YouTube, se chama La Ciudad que Huye. É da Lucrécia Martel, né, que é um grande referencial de diretora na Argentina. E o curta, na verdade, ele se passa, ele é sobre não entrar em um condomínio fechado. Todo o curta se passa com a equipe de filmagem parando na segurança, parando na portaria e falando: a gente quer gravar um curta, a gente pode entrar? Não, vocês não podem entrar porque é privado. Então, o curta é justamente sobre não entrar nesse condomínio. E aí eu queria saber, de você que entrou nesses condomínios, como foi isso, né? Como foi conversar com essas pessoas? E uma coisa que eu achei bastante um diferencial, assim, realmente da sua pesquisa, em relação ao que eu venho vendo das pesquisas argentinas, na Argentina, é que sempre se prioriza esse outro lado. Quem são esses moradores, onde eles se localizam, qual o poder aquisitivo, por que eles se mudam e etc. Mas tem poucos trabalhos entrevistando as pessoas que trabalham nesses condomínios. E aí, um fator interessante nisso é que, nos filmes que eu pesquiso, e aí é interessante também ressaltar que todos esses filmes se aproximam do gênero de horror e suspense. São todos filmes que tratam de condomínios fechados com assassinato, morte, estupro, realmente quebrando essa bolha de perfeição. E nesses filmes, os funcionários não têm nome, eles são pessoas, são funcionários, são pessoas da segurança. Apenas num dos filmes que a funcionária tem nome, aí eu vou dar um spoiler, mas é porque é relevante, é que um condomínio que está do lado de uma comunidade naturista, e essa empregada, aos poucos, descobre a comunidade naturista, e no final eles entram no condomínio e assassinam todas as pessoas. E aí é bem claro o nome da empregada, eles nomeiam a empregada. Então, eu queria saber, era mais ou menos nisso, desculpa falar um pouco da minha pesquisa, mas é porque eu ainda não tinha visto, né, a Suzana falando, e aí eu queria saber um pouco como foi entrar nesses condomínios e entrevistar essas pessoas, que não são as pessoas que decidiram mudar para esses enclaves fortificados, mas as pessoas que trabalham, que passam por essa revista diária, também entrando e etc. Obrigada. Mais uma, aí você acha que consegue? Será que vocês ficam olhando mais umas 2 ou 3 eu posso responder? Mas então eu precisava de Isso. Obrigada, viu? É porque eu tenho um pouco medo de me perder nas ideias aqui, que é muita coisa, são coisas muito sérias que vocês perguntam. São perguntas muito sérias. A pergunta da Taniela é uma pergunta sobre urbanização, porque, na verdade, são políticas de urbanização, na verdade, e também da antropologia urbana, das teorias da antropologia urbana, né? Se a gente se lembra do parque, né? As características do que é que ele definiu lá na escola de Chicago, né? As 3 características dominantes, que era a densidade, a diversidade e o anonimato, né? Que é o que caracteriza a cidade, a vida na cidade, né? E eu tendo a achar que de acordo com as leituras que eu tenho lido dos críticos do modelo americano de suburban sprawl, que eu comprei alguns livros lá nos Estados Unidos quando a gente foi,
eles são muito críticos ao projeto de expansão de casa, independentemente de condomínio. Ou seja, temos aí duas questões. A expansão da casa, ela traz um desgaste ecológico e um desgaste social maior, porque eles atribuem à densidade, à vida urbana densa, a possibilidade de viver de uma forma muito mais saudável e também ecologicamente responsável e socialmente estimulante. Isso combina com o que eu acredito, tá? Mas eu li lá dos urbanistas, não fui eu que disse. Então, eu considero que sim, há a questão prédio-casa e depois há a questão do horizontal e vertical. E o que eu acho é que o modelo de gestão condominial, ele é um modelo que ele é parasita, né? Então, assim, nos prédios, nos condomínio horizontal ou vertical, virou o modelo de vida no Brasil, em grande medida nas cidades brasileiras e em grande medida nas cidades que gentrificam, que elas querem excluir os pobres dos seus bairros. Então, naturalmente, que viver em cidades onde os prédios são condominizados significa pagar mais. Então, significa que você tem uma elite, tem classes médias, igualmente como tem nos condomínios horizontais, só que com a distinção de serem verticais. Não, essa parte eu acho que é uma parte que reproduz a desigualdade, a convivialidade na desigualdade. Mas, de facto, o elemento mais, digamos que o modelo de condomínio horizontal traduz todas as piores coisas da convivialidade na desigualdade, entendeu? É o mais, digamos, exacerbado. Eu acho que se tivesse progressão, nós iríamos de progressão em progressão, sabe? Mas, de facto, a questão da gestão condominial e isso ser um mercado, né, associado à segurança, da proteção e do cuidado, né, ele se expandiu tanto vertical para blocos verticais como para blocos horizontais, né? Então, assim, eu acho que deu para mais ou menos a gente... O suburban sprawl é distópico, né? Do meu ponto de vista é distópico e é destrutivo do planeta e é dos motivos do aquecimento global. Eu não sei como é que a gente não está a destruir isso tudo, mas assim, isto fica para... Mas enfim, eu não vejo grande saída para essa situação, infelizmente. E isso traduz num enfraquecimento da política urbana, da política como um todo, né? da civitas, né? Da ideia de participação na cidadania popular, digamos. Mas, enfim, sobre a questão dos interlocutores, eu gostei muito das tuas perguntas também, Luís, porque assim, eu tentei fazer, no início eu pensei sobre isso, quem é que vão ser os meus interlocutores preferenciais? Eu acho que eu vou ter uma certa transversalidade, ou seja, a minha ideia foi sempre incluir os trabalhadores, os gestores de segurança, que aqui não aparecem tanto, e os empresários também. Eu entrevistei muitos empresários de segurança privada. E, sobretudo, nas associações dos sindicatos dos patrões, porque eles também me possibilitaram um acesso, no sentido em que eles acharam muito interessante alguém da universidade se interessar pela segurança privada, que em geral não é um tema que interessa a académicos. Então eles tiveram esse interesse recíproco em receber. Simplesmente os meus textos agora os afastam de mim. É inevitável isso é inevitável. Sobretudo depois do anuário, que foi uma machadada terrível, porque revela a incapacidade da regulação, da fiscalização dos contratos. E assim, embora todos saibam aquilo que está sendo feito, não é bom ver publicado, né? Então, nós temos aí um problema que é o que a gente produz nem sempre agrada aos nossos interlocutores. E assim, não há muita saída para isso quando você tem uma antropologia que é crítica, né? Enfim, contemporânea. Então, temos essa questão. Agora, a questão do campo das elites, eu adoraria desenvolver. Adoraria, porque tem aí uma estética, tem uma série de coisas associadas
aos proprietários das empresas e que têm os guardiões das empresas privadas, das famílias de empresas privadas do Brasil, que são os antigos que sobreviveram no mercado, e tem as empresas pirata, que são as empresas que vão falir, empresas criadas para falir. Eu e a Paola temos pensado nisso. Uma altura a gente pensou que seria interessante fazer uma espécie de mapeamento desses empresários, porque os empresários são todos muito diferentes. Há uns que são os gatekeepers, né? Que são aqueles que defendem, que estão nas associações e estão a defender a segurança privada como um investimento que eles familiarmente, historicamente fizeram, né? E que também vão lá para Brasília fazer lobby, né? Para, por exemplo, batalhar pelo não aumento dos salários dos vigilantes e outras coisas, né? E tem esses que, por exemplo, fazem uma gestão meio aventureira, né? Das empresas e que, por exemplo, fazem os contratos com o Estado, que divide-se mais ou menos em 3. Contratos da segurança privada com o Estado, contratos com os bancos e os privados, os comerciais, que é shopping, a residência e tal. Esses privados, os comerciais, são os que toda a gente adora, porque são os mais bem pagos, são os que têm oportunidade de negócio, não passa por licitação. Os bancos também, mas os bancos parece que pagam muito mal, ou são meio complicados. Os do Estado, os que fazem a negociação com o Estado, que é mais ou menos 1/3 desse bloco todo que vocês viram aqui, eles fazem sempre por via da licitação. E em São Paulo, as licitações, elas são sempre contratadas pelo valor mais baixo no leilão. Então, quer dizer que esse valor baixo, ele pode baixar tanto, que pode inviabilizar o contrato a certa altura, por ser tão baixo. E nós estamos a passar por esse problema aqui. Nós temos um grupo que estuda isso no GT, que está a tentar melhorar esses contratos com o Estado na Unicamp, pelo menos. E vamos usar o caso da vigilância, que é o mais complexo, como exemplo, para ver se nós conseguimos fazer algumas melhorias, para colocar algumas melhorias nos editais. É muito complexo, é administração, né? Também podia ser uma antropologia da administração pública, né? Também tem esse lado. Também é interessante essa linha, não só a antropologia do mercado e a antropologia política, mas também essa antropologia da administração, das várias administrações, né? Quem fica com a responsabilidade, a questão de quando vai a tribunal e quando vai, né, quem vai pagar pelas falhas, é muito complicado. E como há um entrave à nova legislação, a uma legislação mais atual da segurança privada, que está há 12 anos à espera no Senado para ser votada, e não é por lobby, né? Porque os lobby... bom, não vou discutir agora porque é uma história super interessante. Como há esse travão, né? Há várias coisas que estão contidas, digamos, na reflexão sobre a regulação desse mercado imenso que o Estado não consegue controlar, né? Então, sim, a questão das elites é muito importante aqui e, sobretudo, uma espécie de uma etnografia de acompanhamento desses empresários a Brasília seria espetacular. Quem se candidatar a trabalhar comigo, eu adoraria, sim. Depois tem a questão que você colocou, das aspirações ao condomínio. Isso é super interessante. Eu adoraria também fazer podia ser um PIBIC, assim, por exemplo, fazer essa questão de quem não está no condomínio ainda, mas que tem o sonho do condomínio, né? Isso é muito interessante para se pensar. Eu fiz algumas entrevistas a pessoas que sofreram invasões nas casas, né? E que passaram por situações de crime, assim. E aí já apareceram algumas coisas desse tipo, que o ideal seria mudar para o condomínio e assim, né? Mas eu acho que aí também tem uma questão que é o seguinte: o modelo condomínio, no mercado, ele é avaliado como, tem vários padrões. Quando eles vendem, tem baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Há condomínios para todas as carteiras. Então, muitas vezes as pessoas, nós conhecemos, toda a gente conhece gente que vive em condomínio que não é rica, que não é de elite, que não é classe média ascendente, né? Mas que vive num condomínio mais ou menos de baixo padrão,
né? E eu conheci um porteiro de um condomínio de baixo padrão que virou meu amigo, que ele é do MST, mas ele trabalha no condomínio de noite, e eu fui para lá ter com ele e entrevistá-lo, assim, e realmente é diferente o condomínio de baixo padrão, né? É super denso, é super movimentado, é estressante, tem uma série de questões a acontecer o tempo todo, né? Os condomínios de alto padrão são mais quietos, né? São mais quietos. Mas para vocês verem, e agora já passando para a Liu, é Liu, né? Da história. Como é teu nome? Suelen. Muito parabéns pelo teu trabalho, acho muito bom. E já passando para você, essa questão por exemplo, do horror, do crime, ou digamos, da disformidade do que acontece dentro do condomínio que não é suposto acontecer, ou assim, né? Quando eles vendem condomínios parece que é uma paz, toda uma paz que é vendida, e depois no condomínio passam-se todas as coisas mais escabrosas que nós podemos imaginar. Isso não está fora do horizonte da polícia e da segurança privada. E há, por exemplo, no YouTube, há vários episódios que são violência doméstica dentro de condomínios. O Brasil é incrível para estudar esse assunto, porque tem uma parafernália de youtubers, assim, que explicam, falam, orientam, vendem produtos, tudo, né? Então, assim, tem essa questão da criminalidade, e nós também trabalhamos, né, Paola, essa ideia por exemplo, essa figura oculta do policial que trabalha dentro do condomínio sem ninguém saber que ele é policial, a tentar coletar dados. Grandes condomínios de elite, né? Porque se sabe que ali se passa alguma coisa, e então há um combo, um gestor tem no combo que ele vende de consultoria, ele inclui um policial de preto, né? O policial que faz tanto o trabalho de segurança privado como faz o trabalho de inteligência, né? Seja lá o que isso for, né? Então, assim, há muitas variações, e precisamente como você bem analisou, isso foi um pensamento que eu tive desde o início, que é, se eu for trabalhar sobre condomínios, eu não vou querer trabalhar para entender a classe média dos condomínios. Já tem trabalhos sobre isso, né? Mesmo a Teresa Caldeira, o clássico, mas tem outros, tem aquele da China, muito interessante, que é... como é que se chama esse livro? É super interessante, é um livro sobre a classe média que vive em condomínios na China e que tem aspirações, a construção da classe média chinesa urbana, né? Que também faz toda essa leitura, né, dos moradores e assim. Bom, primeiro porque os moradores não me interessam muito, né? Sinceramente, não é o meu foco, né, de interesse social, assim. E depois porque eu tinha realmente esse interesse mais é um interesse teórico, sabe? Quando eu fui estudar a polícia, também não foi os polícias que me interessaram, era um interesse teórico. E eu sempre me interessei mais porque a gente é antropólogo, né? Então a gente já desconfia por exemplo, dessa gramática do muro. A gente desconfia que não é bem só aquilo, né? Não é só fechamento, não é só intramuros, tem mais do que isso. E aí tinha essa coisa da portaria que transporta de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então isso já me interessou. E também a questão dos trabalhadores, sim, porque talvez eu tenha essa inserção na antropologia das organizações e do trabalho, que eu junto com a antropologia urbana e política e tudo isso, eu tenho sempre esse interesse, sempre, é uma coisa que caminha comigo sempre, que é a questão do trabalho, sempre. Então, onde há trabalho, eu vou, e aí realmente me interessava. Como é que eu fiz? Isso é uma coisa importante metodologicamente para as pessoas mais jovens, para entender tipo estratégias de observação. A gente na antropologia faz observação, então passa tempo muitas vezes a gente não entrevista logo, né? A gente demora um tempo, fica com as pessoas, onde elas estiverem. No caso, eu fiquei muito tempo com elas nas portarias, só que para chegar a essas portarias, era uma coisa que eu queria, né? Ficar tempo
lá com elas, tardes inteiras, uma parte da noite, enfim. Como é que você chega? Eu inventei esse negócio do censo. Eu andei por todos os lados, lá no norte de Campinas, essa parte toda, Barão Geraldo, até Paulínia, essa parte toda também do Gramado, essa parte, e Sousas também, e a gente batia à porta e pedia alguns elementos do condomínio e deixava uma carta com os meus contactos, dizendo, olha, se vocês autorizarem, eu gostaria que passassem ao vosso gestor, né, e que me contactassem de volta para nós voltarmos para conversar. Nunca recebi nenhuma dos 50 e tal. Só que tive a sorte de, em 3 deles, um deles, o síndico, era aqui da Unicamp, ele trabalhava como funcionário no vestibular, então assim, ele se interessou porque eu era da Unicamp e me deixou entrar, entendeu? Então foi ótimo. Depois o outro foi um jovem que hoje anda hoje na Mackenzie, que faz o curso de Direito na Mackenzie, que era um jovem que trabalhava na empresa do pai, do padrasto, que era uma empresa irregular, que era uma empresa informal, totalmente informal. E ele simpatizou comigo e me deixou estar com ele lá a conversar por meses, assim, eu via frequentemente lá. E um outro também foi um segurança que também achou que era possível. Com esse segurança, por exemplo, a gente ficava mesmo na catraca, entendeu? Era mais difícil porque não havia autorização formal, né? Então isso demorou, assim, sobretudo neste que eu expus aqui, foi o que eu tive mais tempo. Tá? Eu tive mais tempo, porque como tinha acesso direto, esse sujeito trabalhava na Conveste, né? Então, assim, eu nem podia dizer isto, né? Credo. Bom, mas não tem importância, porque são dados completamente, não é dirigido a ninguém. Então, assim, tem essas, eu acho que a gente tem que arranjar sempre estratégias para conseguir lugares de observação. Né, os lugares de observação que a gente identifica como interessantes. Muitas vezes essas estratégias não são estratégias de pedidos oficiais para cima, né? Porque assim, muito do trabalho que eu fiz com policiais, eu não pedi ao comando, alguns sim, mas não, outros não. Então assim, às vezes a gente tem que conversar, né? ver eu sei que isso para o Conselho de Ética é complicado, mas é a antropologia, assim. A antropologia não pode trabalhar só com base em autorizações formais, porque essas instituições, isso é uma coisa importante para a antropologia das elites, normalmente as instituições de poder, seja do Estado ou privadas, elas se protegem e elas não autorizam a entrada dos antropólogos, dos etnógrafos, não autorizam. Então, é muito difícil, se não por via dessas estratégias, por exemplo, para o SESVESP, eu pedi à pró-reitora da altura para ela me fazer uma carta. Eu escrevi a carta e pedi ela para assinar como pró-reitora de pesquisa para me pedir autorização para frequentar os cursos sem pagar, porque assim, eram cursos caríssimos para privados, né? Quando eles viram que veio da pró-reitoria de pesquisa da Unicamp, eles acharam, bom, então sim, vamos deixar entrar, e quiseram conversar. E aí também eu pude observar a parte dos cursos para empresários, para supervisores e assim. Então, eu acho que, tal e qual como noutro, eu acho que sim, a gente não pode separar nunca a cidade, meio rural, aldeias indígenas. Nós estamos no mesmo, nós estamos fazendo etnografia. A etnografia, ela é por todo lugar, é a mesma coisa. Então, assim, não é a mesma coisa no final, mas inclui essas negociações, esse tempo todo, você tentar arranjar estratégias de ficar com as pessoas, de ser aceita, aquelas coisas super tradicionais da nossa literatura que são aplicadas no dia a dia. A cidade não é diferente, entendeu? Eu acho, pelo menos não deveria ser. E é isso, eu acho que é isso, basicamente.
depois se tiver mais alguém. Tudo bom, Suzana? Obrigado pela fala. Eu já tinha visto na sua defesa, já tinha achado interessantíssimo e continuo agora ouvindo você de novo. Eu acho fantástica a sua pesquisa e enfim. E, na verdade, não são coisas muito grandiosas, digamos assim, mas fiquei pensando... quando você mostra toda essa parafernália, essa rede sociotécnica, sobretudo da portaria, que, né, enfim, achei sensacional esse trabalho que você faz de mostrar, né, de como esse sistema funciona ali para regular fluxo, e, quer dizer, não só regular, né, me parece que ali a portaria é fundamental para, na verdade, garantir a diferenciação onde ela não está posta de antemão, né, ela está produzindo, né, a toda hora a diferenciação, não só onde ela não está posta de antemão, como também, me parece, eu fiquei pensando muito numa categoria aqui, você falou hospitalidade, cordialidade, diferenciação, pensei muito em paranoia, né? A paranoia da diferenciação e a paranoia da indiferenciação que pode acontecer nesses espaços, né? De alta rotatividade, circulação de pessoas. E aí, uma coisa que eu fiquei curioso, porque é isso, você acho que enfatizou bastante a maneira como se espera que esse sistema funcione, né? Eu fiquei pensando, ao longo do campo, naquelas situações cinzentas onde ela falha. Quer dizer, como falha essa rede socioestética de diferenciação da portaria e os inúmeros, imagino, equívocos, digamos assim, vamos chamar de equívocos, de classificação. Então, por exemplo, um morador negro, que não é assim, e fiquei pensando, quer dizer, aonde falha, né? As falhas dessa rede e os efeitos e a maneira como isso também demanda negociações, enfim. Fiquei pensando um pouco nessa... Porque, no final das contas, imagino que nesses condomínios, quer dizer, o mesmo imaginário que constrói o vagabundo, do qual eles querem se imunizar, é o imaginário que constrói também os sujeitos que eles acreditam que estão lá para servir eles. Então, quer dizer, a todo instante, o vagabundo, o imaginário do vagabundo, é indissociável do imaginário daqueles que eles acham que devem servir a eles. Portanto, por isso que é paranoico, né? Porque os mesmos corpos são construídos como inimigo e como naturalmente lá no mundo para servi-los, né? Então, por isso que eu fiquei pensando muito nessa situação das falhas dessa rede. Quer dizer, ela deve funcionar de uma maneira, mas porque, por exemplo, você falou um caso de uma funcionária que falou: só de bater o olho a gente sabe se é jardineiro, se é vagabundo. Quer dizer, tem um saber local aí da diferenciação, de uma pedagogia que precisa ser aprendida aí, para justamente o medo da equivocação. E aí, porque isso me lembrou muito, quer dizer, essa paranoia lembrei muito da definição do Elias no Sociedade de Corte, da classe de a paranoia da classe de duas frentes, que é paranoico, porque ela está sob a pressão daqueles com o qual eles miram se identificar, mas que jogam eles para baixo, e ao mesmo tempo querem se desidentificar loucamente com os de baixo, só que não pode nem criticar os critérios de exclusão de cima, porque senão coloca em risco a diferenciação com os de baixo, né? Então tem uma paranoia da diferenciação aí, que, enfim, não sei se... Não era bem uma pergunta, mas fiquei pensando um pouco nessa... O Igor. Foi no batido. Oi, pessoal. Oi, Suzana. Minha pergunta é bem rapidinha. Queria saber de você, do ponto de vista teórico, metodológico, desse campo de estudo da segurança, né? Como que você relaciona esse histórico todo que você está fazendo em termos de continuidade e ruptura teórica, metodológica, em relação a essa modalidade de violência que a gente chama crimes de ódio, essa questão dos massacres nas escolas? Minha pergunta é até que ponto o seu arcabouço de estudos
indica continuidade, ruptura na teoria e na metodologia para abordar esses problemas, né? Estamos falando de coisas semelhantes ao que você diz, até que ponto? E até que ponto são coisas completamente diferentes, né? Essa modalidade de violência que surgiu, acho que na última década a gente tem visto mais, né? É isso, obrigado. Então, Luís, eu acho é exatamente isso. Assim, tem uma dimensão da paranoia. As falhas, quando eu naquela parte em que eu falo, em que a portaria virtual ela é relativamente contida no Brasil. Claro, a gente pensa imediatamente porque é muito barato contratar né, servidores, né? É muito barato, é muito acessível você ter um trabalho assalariado pobre, né? Então está sempre disponível, tem um grande contingente de pessoas disponíveis para ser porteiros e vigilantes. Então isso adia, de certa forma, a transformação tecnológica, mas também porque quando eu fui ler a Mary Douglas, esse texto da Mary Douglas sobre esses dispositivos de controlo automático, percebi que a grande preocupação dela é que, numa visão, digamos assim, contemporânea, o caminho, digamos assim, a evolução seria, ou, enfim, historicamente, para acabar com o desvio. Entendeu? Acabar com essas falhas, assim, porque se você tiver um sistema completamente um sistema completamente fechado de controle, você não tem a falha humana, não tem, né? Claro que sempre tem, mas digamos que o desvio é o foco, né? O desvio. E o que eu acho que aqui se passa é que não é o desvio que é o foco, é outra coisa, é essa questão mesmo que você fala, é ter gente para servir que ao mesmo tempo afasta inimigos, mas que também espelha inimigos, né? E eu tenho vários casos de falhas. Uma, por exemplo, para vos dar assim um exemplo, foi um processo que eu acompanhei e que saiu até num dos textos que a gente escreveu como um exemplo etnográfico, que foi a falha, olha como é interessante, a porteira, a Fran, ela a certa altura passou um momento da vida que não era tão bom e ela não conseguia sorrir com aquela frequência que elas devem aprender desde o início. Têm que aprender a incorporar o sorriso fácil, porque é servir, né? O condutor, o morador, ele vai sair e vai entrar, ele vai querer olhar para o vidro e vai querer ver um sorriso. E teve um morador que com ela, assim, mas implicou direto, não gostava dela, essas coisas que a gente sabe que existem, né? E implicou de uma tal maneira que moveu uma situação contra ela porque ela não sorria para ele. E o problema é que levou o sorriso, a ausência do sorriso dela, levou a um despedimento por justa causa. Entendeu? E, cara, isso para mim foi muito chocante, porque foi uma das primeiras coisas que eu vivi com ela, assim. Depois eu fui visitá-la, enfim, é muito complicado mesmo. E depois na SVC, eu algumas coisas também tenho percebido, né? De como, por exemplo, a falha em pessoas às quais essa situação entre inimigo e servidor é instável, né? Porque depois também a outra porteira, que por sua vez era cunhada dela, dizia que ela estava envolvida com o PCC. Então cria-se todos aqueles rumores, né? Todos aqueles rumores urbanos, né? E ela passa a ser elemento suspeita, né? E pronto, e ela é rechaçada do lugar porque ela não sorria como a outra porteira sorria, ela não sorria, ela não sabia trabalhar como a outra porteira, enfim, todas aquelas coisas. Isto é só para vos dar um exemplo, mas há mais, como aquele porteiro que vê um motoqueiro e pensa que um vagabundo e afinal é um morador, e o morador grita e diz, não pode tratar-me assim, etc, etc, né? Tem várias falhas e é muito interessante porque as falhas realmente elas
elas sublinham aquilo que é a nossa análise, né? Elas não são falhas que elas são, que elas mostram as nuances, elas são falhas que mostram realmente o aprofundamento dessa convivialidade na desigualdade, né? Nessa espécie de paranoia, assim. Haveria muita coisa a dizer, mas enfim. Olha, Igor, super interessante você trazer isso, porque eu acabo de conhecer uma professora da Unicamp, que é a Telma Vinha, e a gente se juntou as duas por causa dessa questão dos ataques às escolas, porque na Unicamp foi preciso reagir, né? Não foi logo, mas eu e ela ficámos muito conectadas, porque ela também tem posições políticas um pouco parecidas com as minhas e nos encontramos numa mesma forma de pensar. Só que ela trabalha precisamente com essa questão dos ataques, dos crimes em escolas, e ela faz ela acompanha os casos e faz toda uma leitura dos perfis, etc. E eu estou no outro lado, né, da parte da segurança, e tentando expandir o modelo aqui na Unicamp, que seja um modelo não armado, não reativo, enfim, que é muito difícil quando essas coisas acontecem, porque as pessoas elas facilmente entram na paranoia e na suspeição, né? Encontrar suspeitos a qualquer custo, né? Então isso é um trabalho, eu e ela têm a mesma leitura, né? Que não pode ser isso, não se pode ser por aí, né? Então eu espero. E, na verdade, depois eu comecei a pensar nos textos do Katz, que é um sociólogo que trabalha sobre, um clássico, né, da criminologia crítica, que trabalha sobre o prazer da violência, o prazer do desvio, o prazer da delinquência, melhor dizendo. E ele tem um trabalho muito interessante para se pensar. Então, se tiver fôlego, eu queria também ir por essa via de trabalho, de estudo, mas eu não sei se eu vou conseguir, dada as várias coisas que a gente está tentando trabalhar, pesquisar, né? Mas se eu tiver fôlego ainda vou também para isso, porque eu queria entrevistar essas pessoas, eu queria conhecer, queria trabalhar mais etnograficamente, ser uma espécie do braço etnográfico da Telma, sabe? Assim, se é que isso é possível. Mas enfim, isto para responder que a atenção está aí, mas a resposta ainda não. A resposta do contínuo teórico e metodológico ainda não está aí. Mas realmente o fenómeno, né, está aí. Foi ela que me mandou esse link do School Guardian e que disse: esses caras vão enriquecer. Que desgraça, estamos desgraçadas. A gente tem o mesmo tipo de pensamento, né? Obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo, foi uma aprendizagem. Encerra a quarta de hoje. E a nossa próxima quarta em maio é com o professor Wagner Gonçalves da Silva, da USP. Também vai falar sobre o novo livro dele. Obrigada, Sam.